Com a palavra, deputado Pedro Kemp, Vossa Excelência dispõe de 29 minutos e 10 segundos. Certo. Senhor presidente, senhores deputados, o que me traz à tribuna nesta manhã é este assunto que acabou de ser abordado pela deputada Gleice Jane, também o deputado professor Rinaldo, sobre casos de racismo que estão acontecendo aqui no nosso estado, e nós não podemos deixar de nos manifestar e cobrar das autoridades, no caso da polícia, do Ministério Público, providências e que as medidas possam coibir esse tipo de comportamento deplorável que acontece, infelizmente, todos os dias no nosso país. Casos de discriminação racial. Nós não podemos admitir que nesses tempos ainda haja pessoas que tentam inferiorizar outras pessoas por conta da cor da sua pele. Não podemos admitir que haja qualquer comportamento que possa ferir a dignidade da pessoa humana por conta da cor da sua pele. Dizia Martin Luther King nos Estados Unidos: eu tenho um sonho de que um dia os meus filhos possam ser respeitados pelo seu caráter e não por conta da cor da pele. E é importante que a gente resgate o sonho de Luther King, o sonho de Mandela e o sonho de tantas pessoas que já deram a vida contra apartheid, contra discriminação racial em todas as partes do mundo. Aqui em Campo Grande, um pai de um aluno que estuda na escola Iracema de Souza Mendonça, uma escola municipal. Esse pai entrou na escola, empurrou uma menina negra que havia abraçado seu filho e apontou o dedo para ela, tirou o filho à força da escola, porque a menina simplesmente havia recebido seu filho com carinho, com um abraço. Este pai já fez postagem nas suas redes sociais em 2018, no período das eleições presidenciais, e ele publicou um cartaz escrito "Morte à Negrada", cartaz nas redes sociais, no Facebook dele, "Morte à Negrada", e ainda um cartaz com a suástica, que é o símbolo do nazismo, um cartaz com uma imagem de um revólver. Daí já a gente pode fazer uma avaliação: que tipo de pessoa é essa? Uma pessoa simpática ao nazismo, portanto, um nazi fascista, uma pessoa que publica um cartaz "Morte à Negrada", é uma pessoa criminosa, simplesmente uma pessoa criminosa, e que ainda admitiu na sala da diretora da escola, depois que ele praticou aquele ato, admitiu que ele orientou seu filho a bater na menina se ela se aproximasse dele. Depois ele amenizou lá na delegacia, dizendo que o menino não gosta de ser abraçado, né? Que ele não gosta desse tipo de carinho que é feito. Mas a verdade é que ele orientou seu filho a bater na menina se ela se aproximasse dele. Esse senhor, ele precisa aprender que nós vivemos num país que tem uma Constituição, que garante as liberdades democráticas, que garante o direito de ir e vir, que garante o direito à integridade física, psicológica, e que ninguém pode
agredir a outra pessoa por conta da cor da sua pele. Discriminação racial é crime e tem que ser punido na forma da lei. Eu queria aqui fazer um link com a discussão que aconteceu nessa casa semana passada sobre um livro didático que foi distribuído a algumas escolas. O nome do livro é O Avesso da Pele, deputado Caravina. Eu tive a oportunidade nesse final de semana de ler o livro todo, porque eu tinha lido alguns trechos só que saíram aí na imprensa e algumas pessoas criticando de imoralidade, porque o livro falava palavrão, né? Eu tive o cuidado de ler o livro todinho, sábado e domingo. E eu quero dizer que é um livro ótimo. É um livro muito bom que trata justamente sobre racismo estrutural na sociedade. E eu recomendo a leitura desse livro. Se ele fala um palavrão aqui ou outro lá, porque ele retrata situações do cotidiano, e as pessoas falam isso. O presidente Bolsonaro, em reunião com o ministério, falava, porra! Né? Falava tipo coisas assim. Era normal, né? Agora, lá no livro, quando ele retrata uma situação de alguém que fala um palavrão, né? Isso aí é um escândalo. Eu lamento muito que o governo do estado aqui tenha mandado recolher esses livros das escolas. Eu ouvi isso na imprensa. Aí depois o governador do Paraná mandou recolher lá também, do Rio Grande do Sul, todos os bolsonaristas, né? Acho que de Goiás também mandou recolher. É uma pena. Se eu pudesse, eu ia pedir para o governador me dar esses livros. Se não fosse dinheiro público envolvido, né? Eu ia pedir, porque tem muita gente mandando mensagem para mim querendo ler o livro. Porque eu postei lá nas redes sociais, né? Que eu li, o livro é muito bom, trata de racismo, não tem nada de erotização, não tem nada de pouca vergonha. E é um livro que, se fosse levado a sério, talvez o pai dessa criança não tivesse cometido esse crime de racismo na escola contra aquela menina. Então, hoje eu postei nas redes sociais, hoje não, essa semana eu postei nas redes sociais, estava lendo o livro, e eu li através do PDF lá, né? E muitas pessoas pedindo para mim, eu passei para algumas, dá para ler no computador, mas se o governador pudesse doar esses livros, eles seriam muito úteis para a discussão sobre o racismo estrutural na sociedade. Então, deputado Caravina, eu vou ouvir Vossa Excelência que é delegado de polícia, né, deve ter tido muita experiência, né, enquanto delegado, em situações parecidas, né, como esta que eu relatei. Agora, eu lamento, eu ouvi pela imprensa alguma coisa que a delegacia aqui não quer caracterizar como caso de racismo, né? E eu lamento isso porque o próprio pai do menino, ele admitiu, né, que orientou o filho a agredir a menina se ela o abraçasse novamente. E ele tem postagem nas suas redes sociais, morte anegrada, né? Então, essas coisas nós não podemos aceitar e nós temos que lutar por uma sociedade igualitária, fraterna, onde haja relações de fraternidade entre brancos, negros, indígenas, amarelos, todo mundo. Todos nós somos seres humanos e é isso que a gente quer. Acredito que Vossa Excelência também. Nobre deputado, primeiro dizer que, agradecer pela parte, concordo plenamente com a manifestação do senhor em relação ao racismo, e nós devemos, sim, combater de todas as formas. E acredito que, não sei o posicionamento do delegado de polícia, mas ele vai analisar
dentro da legalidade, no enquadramento jurídico dentro do nosso Código Penal. E o senhor está certo, nós temos que todos somar nesse ideal de combater qualquer discriminação e das mulheres, do racismo, enfim, o senhor está coberto de razão. Com relação ao livro, eu venho fazer essa parte, que eu fui um dos deputados que fiz o encaminhamento e o pedido para o governador para a retirada do livro das escolas. Eu não li o livro, então não posso dizer do conteúdo, até acredito que ele tenha um conteúdo importante, como o senhor leu o livro, em relação ao racismo e faz essa abordagem. Mas eu tenho que discordar de Vossa Excelência com relação aos termos, e não é pela erotização do livro, não é para ele por ter transcrito um diálogo entre o casal, mas pelo nível de palavra, e aí sem polarizar, que eu também não concordo com determinadas frases do ex-presidente Bolsonaro, também não. Sem querer polarizar de esquerda e direita, mas as palavras colocadas ali, para alunos do ensino médio, aí eu ouvi alguns, olha, mas os alunos também falam palavrão, sim, mas nós não podemos estimular isso da forma como foi colocada. Eu li as duas páginas, acho que 29 a 30, e eu vi a forma como os termos estão colocados ali e efetivamente entendi que não é um livro para ficar disponibilizado como livro didático pelo MEC. Acho que isso foi um erro. Agora, o livro pode estar em qualquer livraria privada e as pessoas comprar, inclusive o pai, que quiser comprar, entregar para o filho, para ele ler, aí é um problema do pai. Mas disponibilizar isso ao público como um livro indicado para esse público, eu acho que não é o caso, e continuo reafirmando e parabenizei o governador por ter feito essa retirada. Ele retirou para análise, mas eu entendo que ele não deve retornar. Então, esse é o posicionamento que eu queria passar. Eu agradeço, embora discorde, desse posicionamento. Eu acho que os livros deveriam estar à disposição nas bibliotecas, para quem quiser ler, porque, assim, essa cena que foi retratada, me parece que na página 20 do livro, deram uma importância exagerada a essa cena de sexo que tem ali retratada no livro, mas não se fala do contexto geral do livro, da temática do livro, É um livro muito bom, é um livro excelente, No final, inclusive, você fica impactado, com a história, de um professor negro que é morto pela polícia e que durante a sua vida toda ele foi considerado um suspeito, várias vezes passou por abordagens da polícia, teve que colocar a mão na parede, a polícia pegou a sua mochila, jogou tudo que tinha no chão para fazer revista, e no final do livro, quando a polícia o aborda e fala, abre aí a sua mochila, coloca a mão na parede, ele falou, cansei disso, eu cansei de ser considerado um corpo suspeito por causa da cor da minha pele, e eu não vou mais fazer isso, não vou me sujeitar mais a essas humilhações. E ele foi morto, e ele foi morto porque não obedeceu ali à polícia naquele momento, na sua 20ª, 30ª abordagem pela polícia, Então, é um livro impactante, que discute essa temática. Agora, por conta de 5 linhas no livro, em que, eu não vou falar a palavra aqui, porque... Por isso mesmo. Quer que fala, presidente? Por gentileza, deputado, Vossa Excelência me permite uma parte? Agora, eu vi um professor falando assim, se os pais dos alunos soubessem o que os filhos assistem na internet, eles não iam ficar preocupados com essa frase no livro. Me permite uma parte, deputado Pedro Kemp? Vossa Excelência me permite. Primeiro, eu vou respeitar sempre Vossa Excelência como ser humano que sou. A prova inequívoca de que nós temos que combater o racismo de tudo quanto é forma. Nós temos um projeto que, inclusive, Vossa Excelência subscreveu comigo sobre a questão do racismo nos estádios e nas praças esportivas. Vossa Excelência vai encontrar da minha parte sempre. Nunca vou discriminar ninguém, independente da cor da pele, independente se é nordestino, se é japonês, independente se tem uma opção sexual que não é minha, nós temos que respeitar as pessoas como ser humano, para começar.
Em relação ao livro, deputado Pedro Kemp, eu vi o que Vossa Excelência escreveu lá na sua mídia social, até assim, Deus me livre dessas pessoas. E eu fiquei triste, pelo carinho que tem por Vossa Excelência, eu fiquei triste. Deus me livre dessas pessoas. E eu fui na Secretaria de Educação. Nós temos já livros que versam sobre esse tema. E não é só um livro. Uma professora me ligou, dizendo, mas não tem nada a ver, é só uma palavrinha. Poderia não ter aquela palavrinha. Sabe aquela história que uma frase fora de contexto torna-se um pretexto? E aí, eu falo assim, puxa vida, eu vou deixar uma tarefa para você. Converse com 10 vizinhos seus e pergunta, e não dê a sua opinião antes, pergunta para eles o que eles acham disso, para ver o que eles vão falar. Até agora ainda não me deu a resposta. Então, Kemp, com todo o respeito que tem por Vossa Excelência, estamos aqui no 17º ano juntos, 17 anos juntos. Vossa Excelência me conhece e sabe que jamais eu vou ser um cara radical, é que não quero partidarizar. Eu recebi telefonemas de gente que não é de igreja nenhuma, Eu fiz um debate aqui com Paulo Duarte no primeiro mandato sobre um pastor que escreveu um livro e colocou o título, Deus amaldiçoa o homossexual. Aqui estava lotado de pessoas homossexuais e eu falei, ninguém vaiou, porque quando você fala a verdade com amor, respeitando as pessoas, você fala tranquilamente. Só os ignorantes que não deixam você falar. Então, com todo respeito, eu não quero aqui questionar o autor do livro, ganhou o prêmio, mas infelizmente, para um público desse, acho que não vale a pena estar lá. Tanto é que não foi só o governo do Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Distrito Federal também fez o recolhimento desse livro. Estados bolsonaristas, né? E aí, não concordo também com nem Bolsonaro, nem esquerda e nem direita, de verdade. Eu concordo que a gente tem que ter diálogo, temos que respeitar as pessoas e nós temos que dar a oportunidade de todos se manifestarem. Então eu quero dizer a Vossa Excelência, com todo respeito, que eu também acho que esse livro não deve estar. Mas a criançada fala, e fala mesmo, e vê coisas piores do que isso, é verdade. Agora, porque a pessoa usa cocaína, nós vamos fazer um livro aqui dizendo que a cocaína é importante? Nós vamos potencializar. Nós vamos potencializar algo, Kemp, que na verdade não vai levar a lugar nenhum. Para mim, de didática... Deputado, já encerrou a parte aí, já tem 10 minutos. Então, muito obrigado. Então, de didática... Eu vou aqui reforçar o que eu escrevi. Deus me livre dos moralistas. Agora tem que recolher os livros do Jorge Amado. Tem que recolher o livro do Jorge Amado da biblioteca. Vocês já leram o Jorge Amado? Já leram Gabriela, Cravo e Canela? Já leram Capitães da Areia, do Jorge Amado? É que hoje a ignorância graça na sociedade. Graça. Permite uma parte, deputado? Eu tenho certeza que quem critica esse livro não leu. Você permite uma parte sem eu ser... Não leu. Não leu o livro. Agora tem que ler para fazer uma crítica. Tem que ler. O livro não é pornográfico. O livro não trata de pornografia. Quem está vendo isso tem que fazer terapia. Deputado, permite uma parte? Quem está vendo isso no livro tem que fazer terapia. Pelo amor de Deus. O livro ganhou o prêmio Jabuti de literatura. O que vocês estão falando aí? Tem que estudar literatura, presidente. Tem que estudar. Uma página do livro retrata uma relação sexual. O livro tem 170 páginas que trata de racismo. É desse moralismo hipócrita, que faz com que um pai desse aluno nazi-fascista entre numa escola. Não, vocês concordam com esse pai? Que vocês estão, o pai desse aluno é um nazi-fascista que entrou na escola, empurrou uma menina negra e falou para ela não se aproximar do filho dele. Uma parte aí, deputado. Que mundo que nós... Uma parte. Nada a ver o quê? O livro trata de racismo. Vossa Excelência estava indo muito bem, mas agora descambou para ideologia. Dá licença, eu não dei a parte para ninguém aqui. Eu estou esperando. Presidente, põe ordem na bagunça aqui. Permite uma parte, deputado? Eu não dei a parte para ninguém. Eu estou aqui assustado com a reação dos senhores e das senhoras.
Estou assustado. Primeiro, vocês leiam o livro. Se eu tiver com o livro aqui, eu leio. Ah, deputado, olha. Ó, tem o livro aí para ler lá. Eu estou assustado, deputada Gleice, com essa reação aqui. Permite uma parte, deputado. Sabe o que é isso aqui? É o resultado de um fascista que ganhou a eleição no Brasil e tirou todos os fascistas do armário. Inclusive vocês que estão batendo palma aqui. Que bonito, né? Que bonito. O estrago que esse fascista Bolsonaro fez no Brasil está retratado aqui. Está retratado aqui, Paulo Duarte. Permite uma parte, deputado. O senhor leu o livro? Não, eu só vou discutir com quem lê o livro. Eu só li o livro daquele trecho. Não, então não vale. Então não vale. Mas, deputado, Deputado, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Deixa eu falar uma coisa para os evangélicos que estão aqui. Não. Posso falar? Vocês leram um livro da Bíblia chamado Cântico dos Cânticos? É uma pornografia do começo ao fim. Leiam o livro da Bíblia Cântico dos Cânticos. Aí vocês vão ficar escandalizados. Deputado, permite uma parte rapidinho. Os moralistas, leiam isso na igreja de vocês. E interpretem corretamente para o povo o que significa o livro Cântico dos Cânticos na Bíblia. Permite uma parte. Porque vocês veem sexo em tudo, imoralidade em tudo. O livro, quando vai falar dos seios da mulher, da amada, quando vai falar de uma relação sexual, do desejo do homem pela mulher, está lá na Bíblia, deputado. Esse moralismo é hipócrita. Esse moralismo é hipócrita. As pessoas acham que uma cena de relação sexual retratada num livro é o maior absurdo do mundo. Mas ele não acha imoral uma criança morrer de fome na faixa de Gaza, com uma panela na mão assim, disputando meio quilo de arroz para comer. Ele não acha isso imoral, ele acha isso normal, e levanta a bandeira de Israel, sionista, fascista, e fala que é um país cristão. É tanta burrice e ignorância, que defende Israel como um país cristão, sendo que lá Jesus Cristo é uma persona não grata. Gente, o que está acontecendo no Brasil é um perigo, é muita burrice, deputado. As pessoas não estudam. Mas Vossa Excelência permite uma parte? As pessoas falam que o Papa Francisco é comunista. Mas o senhor duvida? Aí, ó. Não, mas não falei que é. Eu perguntei se Quando o Papa fala de pobre, de injustiça, de miséria, é comunista. Permite uma parte? Eu vou ouvir Vossa Excelência, mesmo sem ter lido o livro, mas fala aí. Bom, primeiro eu quero falar do Papa, que eu respeito o Papa. Mas nunca um indivíduo com a sabedoria do Papa pode pedir para que a pessoa agredida levante a bandeira branca. Quem tem que levantar a bandeira branca é quem agride, e não o agredido. Então, tanto é que o Vaticano pediu desculpa. Deputado, eu quero falar com Vossa Excelência, que Vossa Excelência é um sábio, é inteligente demais, professor, entende teologia, parapsicologia, entende muito. O que nós estamos discutindo aqui? Astrologia. Espera um pouquinho, astrologia. Eu pergunto para Vossa Excelência, o que nós estamos discutindo aqui? Se o livro que eu vi, o discurso de um deputado na Assembleia Legislativa de Goiás, e a deputada do PT não respondeu, levantou e foi embora, quando o negão chama a Lourinha para fazer o que não deve. Então é o seguinte, nós estamos discutindo aqui se ele é adequado para as crianças, se ele é um livro, porque quando Vossa Excelência fala do Cassimiro de Abreu, fala da Bíblia Sagrada, tudo que Vossa Excelência falou está correto.
Só que é para as pessoas que já têm o conhecimento formado e não aquelas pessoas que vão formar o conhecimento. Elas têm que primeiro passar pela vida, ensinar, ouvir o pai, ouvir a mãe, saber como que é o mundo lá fora, como que vai ser depois que crescer, porque a menina com 7 anos, ela sabe que um dia ela vai ser mãe, mas vai ser mãe na hora certa, vai ser mãe. E quem que orienta os filhos? Agora, eu acho que esse livro, Vossa Excelência recorda de uma cartilha que Vossa Excelência era secretário do tempo do governo do Zeca do PT, que foi editada e não foi distribuída, porque não é adequado para pessoas de idade menor, que ainda não estão preparadas para ver aquilo, tem que ir aprendendo aos poucos, tudo que está lá escrito, vão aprender as pessoas, mas eu acho que tem que ter o momento certo. Eu sou pai, avô e bisavô. Aquele livro eu não aceito para as minhas crianças de 10, 12 anos, definitivamente. Muito obrigado. Vou dar o livro de presente para Vossa Excelência ler todinho. Deputado Pedro Kemp, só me dá uma parte também? Só antes da deputada Gleice falar, eu queria dizer que não sou só eu que acho que esse livro é adequado para ensino médio, não é para criancinha de 7 anos, não, é para ensino médio, né? Esse livro passou por uma comissão nacional do livro didático. São peritos, são especialistas que analisaram o livro e recomendaram, né? Então, não é o Pedro Kemp que estuda astrologia, teologia, não. É uma comissão nacional do MEC que aprovou o livro, né? Só para dizer isso. Deputada Gleice. Deputado Pedro Kemp, eu ainda não terminei de ler o livro, mas eu quero também colaborar aqui com esse debate. E eu comecei a ler o livro e estou esperando esse momento tão terrível que todo mundo falou, mas o senhor disse que é só uma cena, então eu já passei por ela e gostaria de dizer que eu não vi absolutamente nada do que eu já não escutei Página por diversas 20, vezes página 20. na sala do ensino fundamental nas escolas. Tá? Então, assim, o livro, ele fala, de fato, tem termos, tem palavrões, que é o termo vivenciado pela juventude, por aquela comunidade, mas não vi nada, absolutamente nada, que não seja falado. Aí tem um detalhe, pelos meninos do ensino fundamental, né? O livro não é para o ensino fundamental, é para o ensino médio. Então, eu acho que tem uma série de complexidade nesse debate e nessa polêmica que a gente poderia debater, inclusive o debate de gênero também, mas o livro ele fala especificamente sobre uma questão de racismo e sobre uma escola libertadora, porque ele percebe que ele é vítima de racismo e que ele tem um contexto de racismo a partir de um professor que diz para ele que ele vivencia esse processo de racismo. Na verdade, ele está contando a história do pai, né, do processo do pai. Então, eu acho que, de fato, o que nós estamos discutindo e que a gente precisa tomar um cuidado muito grande são duas coisas. Primeiro, é a liberdade da literatura, da expressão e da arte, né? Quem nunca estudou Picasso? O que é Picasso? Né? E Picasso está lá nas obras de arte estudadas em todas as escolas e a gente nunca questionou isso. A gente não questionava essas mesmas questões em anos anteriores. Quando eu estudei, a gente tinha literaturas que falavam sobre isso e era tudo muito tratado de forma natural. Por que agora isso, de repente, virou um escândalo? Porque a linguagem mudou? Olha, não sei, eu acho que a gente precisa refletir um pouco mais sobre o que nos leva à polêmica e não necessariamente se o livro é ou não adequado para a educação. O livro passou por uma comissão, foi aprovado, e essa comissão é formada por pessoas que compreendem a literatura e compreendem a escola. É uma comissão de pessoas profissionais que trabalham diretamente com a educação. E nós temos que ter um cuidado do espaço de onde nós estamos sobre esse processo de interferência no processo educacional. Isso é muito sério e muito grave, porque a gente tem alguns anos já se interferido no processo educacional, dizendo que os professores devem ou não fazer, dizendo que a escola deve ou não fazer, sem uma compreensão profissional do problema, e a gente tem gerado situações como essa. Por exemplo, concluindo, quem tem que dizer sobre o que o filho tem que ou não ouvir é os pais, na escola, né?
Mas está aí, a gente viu recentemente a história aqui em Campo Grande de um pai que invade uma escola e que incita a violência, né? Então, a gente precisa de uma escola que combata esse tipo de violências, inclusive as violências que acontecem no interior da família. Então, acho que a gente precisa de mais estudos, mais um debate intelectual sobre a escola e a partir de quem é profissional e quem trabalha. E, de fato, eu realmente, até agora, enquanto eu li o livro, eu não vi nada do que a gente já não tenha nas obras de arte estudadas nas escolas já nos últimos, em toda a minha história de acompanhamento da educação, eu não vi nada de assustador nesse processo. Obrigada. Obrigado. Deputado, vou encerrar. Tempinho para concluir, deputado. Vou concluir, senhor presidente, dizendo que eu acho que a imoralidade, o escândalo, a pouca vergonha está na cabeça de muita gente, né? E esse livro passou por uma comissão de especialistas e deve estar à disposição para quem quiser ler. Quem não quiser ler, né, que não leia. Eu vou encerrar aqui com um homework, uma lição para casa, né? Sugiro a leitura do livro, para quem não leu, para poder fazer uma crítica fundamentada. E aos cristãos, eu sugiro que leiam o livro Cântico dos Cânticos no Antigo Testamento, né? Para ver como que Deus tem um olhar puro sobre a sexualidade humana. Aliás, foi Ele quem nos criou sexuados. Obrigado.